Bom, então quer dizer que o Coronado vai rescindir de maneira amigável ali com o time do rival nosso do São Paulo e o cara vai ficar livre e ele era um sonho antigo do São Paulo Futebol Clube. Vamos trocar uma ideia sobre isso e tem venda nova do São Paulo que foi concretizada, a venda acaba de rolar e o time aí ele é do grupo do Chelsea, tá? Do mesmo dono do Chelsea. Vou falar com vocês aqui hoje o que isso impacta até no time principal do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar também sobre o Hernan Crespo, que não mandou ninguém embora, tá? Ninguém, o Crespo, não, isso aqui pode negociar e tal. Deixa eu falar pra vocês e explicar tudo o que tá acontecendo. O Alan Franco renovou o contrato já com o São Paulo? Mas tem o impacto da questão do Juan Tressoldi, que está dando o que falar aqui no time do Tricolor. Sabe qual que é a situação do Lucas Moura, Ferreirinha e Oscar e Marcos Antônio e o próprio Igor Felisberto? Você sabe qual que é? Eu sei. Então vem comigo então. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos fazer aqui um vídeo muito top, então eu conto muito com você. Mas pra isso, ó, chega nesse likeão aí. Um likeão para dar uma engrandecida aqui no vídeo e se inscreva aqui também, venha comigo e faça parte desta família que só cresce, beleza? Deixa eu falar com vocês aqui, o Oscar está recuperadaço, totalmente recuperado, o cara fez uns exames aí para ver se tinha algum resquício da contusão antiga e não tem nada, e isso quer dizer que o Oscar está 100% pronto, entregue nas mãos do Crespo. Então o Crespo que chega para pegar um São Paulo meio supostamente desmantelado, beirando ali o rebaixamento, agora o Crespo pega um time do São Paulo com ataque ali mais ou menos montado já, zaga total, volantes totais, laterais também, o que faltava era o meio-campo e também o ponto esquerda. Oscar, Lucas, Ferreirinha e Marcos Antônio. Oscar está recuperado, o outro é o Marcos Antônio, também está recuperado. Será que ele ganha de volta a posição do Pablo Maia? Pelo que eu me informei, não. Pelo que eu me informei, o time do São Paulo começa de fato com o Pablo Maia e o Alisson, e ali na frente deles dois, o Oscar, jogando não como um segundo volante, como tinha feito ali com o técnico Zubeldia, mas jogando direto ali como meia, o articulador, o camisa 10. Aparentemente, a pardalzice vai deixar o São Paulo. Como é que nós vamos viver agora sem um pardal, né? Como é que vamos viver sem um meia virando volante, um centroavante, um atacante virando meia, um ponta virando lateral, lateral virando ponta? Como é que o São Paulino vive assim? Sinceramente, eu não me lembro mais, mas eu estou feliz porque agora parece que a pardalzice realmente acabou. Antes de falar de todos os outros assuntos aqui, dos retornos, o Lucas Moura e o Ferreirinha ainda não estão prontos. O São Paulo soltou o boletim de treino, como eu falei ontem que soltaria, e os caras correram ali meio que numa fisioterapia. Eles correram no gramado, eles não estão na máquina, tomando choque, não. Eles estão já liberados para correr no campo. Agora, treinar com bola, ainda não. O Ferreirinha, pelas informações do São Paulo, tá um passo bastante à frente já. Eu não lembro qual é o nome da contusão dele, mas era uma contusão de carga. Carga exagerada. Então, o descanso foi fundamental para a recuperação do Ferreirinha. Ele está basicamente pronto e ele deve conseguir jogar com o São Paulo de Crespo agora daqui 17 dias, quase 16 agora, né? E o Lucas Moura não. Esse aqui não se sabe ainda. Esse aqui o São Paulo não entregou nada pra gente. Ó, o Lucas Moura fica pronto dia tal. Isso nós não temos. Então, pro lugar do Lucas, o Crespo vai ter algumas opções. Digamos que entre Ferreirinha e Oscar. E um centroavante. O outro cara pode ser o Luciano? Pode. E talvez seja. Pode ser também o Lucas Ferreira? Pode. E também o Henrique Carmo. Todos os jogadores hoje... e pode ser também uma outra opção, que é o André Silva jogar no ataque junto com o Dineno ou com o Rian Francisco. Colocar dois centroavantes, Ferreirinha abre lá na esquerda e o Oscar centraliza e cai um pouquinho mais para a direita. Essas variações podem acontecer no time do São Paulo de Crespo, porque nós temos um alicerce, uma base meio titular, da qual o Luciano faz parte. O Oscar faz parte, o Ferreirinha faz parte, o André Silva faz parte, o Luciano também. Então, o Lucas não voltar agora fica meio que o básico ali de jogar o Luciano. Não é nada difícil de acreditar e pode acontecer inclusive. Eu acho
que o time fica lento. Né, o André Silva não é lento, mas não é rápido, o Dineno não é rápido, nem o Rian Francisco é tão rápido assim, apesar dele se movimentar rapidamente. O Oscar não é rápido, ficaria muito sobrecarregado o Ferreirinha, como já esteve em outros momentos. O Luciano não é rápido, tem todos esses percalços, então o Lucas tem que voltar. Enquanto ele não volta, o Crespo pode colocar o Lucas Ferreira e manter o jogador, o que seria uma boa para muitos. Para mim, eu acho também que eu iria com o Lucas Ferreira, talvez o Luca, talvez o Henrique Carmo, alguém da base. Jubão aqui era Rian Francisco, o atacante, Ferreirinha e Oscar. Na ponta direita ia ser o Lucas Ferreira, ia ser o Luciano jogando como um segundo atacante, aí você fica flertando com tudo que tem no time. Mas o Rian Francisco ganharia a posição ali na frente. E isso aqui, pra mim, é fazer futebol. É você colocar o cara que merece mais ali na frente, que faz muitos gols, que é o Rian. E de resto, mas vai colocar 2 caras da base. Mas, pô, já colocou o André Silva, tem Luciano, tem Oscar, tem Ferreirinha. Colocar 2 da base não seria problemático. É claro que não vai jogar todos, né? Mas 2 da base, com Oscar e também com Ferreirinha, não ficaria nada ruim. Alisson e Pablo Maia também. O Pablo Maia, apesar de ser da base, já é um cara experiente. Então tem luz no fim do túnel ali, e tem mesmo. Fica faltando meia reserva pro Oscar. Será que nós estamos falando do Coronado? Deixa eu seguir com as notícias aqui, eu vou ter coisa muito bacana que eu vou falar com você aqui agora. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue viver tranquilamente aí com dívidas? É complicado, né? E assim, se eu te disser que tem um método muito bacana que você consegue, se você aprender, for lá no link na descrição do vídeo, e você chegar e aprender por ali, que os caras estão te apresentando um método no qual você pode chegar a ganhar 200, 300 reais por dia, assim até. Você trabalha com seu celular, com a sua internet, e é possível. Tem até relato que eu já vou colocar aqui agora para você ver no link na descrição. Você vai ali e clica para você conhecer os caras. É bem bacana, viu? Eles me mostraram, tem um método muito interessante de um aplicativo oculto. Tem coisa boa. Veja o relato aí, se liga aí. Tô passando só pra te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo. Só esse mês eu já fiz R$3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo pra conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Meus amigos, mas precisa correr, tá? Porque as vagas de promoção ali são limitadas, beleza? Valeu, tamo junto. Bom, recado dado, agora que é o seguinte. A comissão técnica do Crespo, ela foi lá ver o time sub-20 do Tricolor jogar, né? E aí teve o Juan Branda, tem os caras ali que estiveram com o Crespo antes, e são da comissão técnica. O Crespo já deu treino com os caras no campo, já conversou com o Monte ali, deu uns treinozinhos, mostrou o Jandrei. O São Paulo, quando solta o vídeo do treino, sempre tem o Jandrei, reparem nisso aí. Os goleiros preparando e tal, teve ali alguns lances legais de ver, mas é pouco, é muito pouco. Nós temos o treino fechado e não sabemos muito do que os caras treinam ali. Agora, lá no jogo da equipe de base sub-20, os caras da comissão técnica do Crespo adoraram o que viram. Essas são as infos que nós recebemos. Os caras adoraram o que viram. E o Henrique Carmo, que é um jogadorzaço da equipe de base, que até jogou um pouquinho melhor do que o Lucas Ferreira recentemente. Ele tem muita qualidade técnica, né? A bola cola no pé ali. Ele talvez não seja tão voluntarioso, tão rápido, mas ele tem uma técnica muito apurada. E aí ele jogou e fez gol, fez outro golaço também. Então acho que o Henrique Carmo ele vai ter chance nesse time do São Paulo sim, hein? O São Paulo tá dando mancada com a equipe de base, né? A forma que o São Paulo vende, mas assim, ainda tem coisa boa. O São Paulo, depois de vender o Matheus Alves por 6 milhões de euros, o que totalizou 38 milhões de reais, o São Paulo só tinha 15% do valor, o que daria uns 33. Vendemos então o Matheus Alves, meia, promissor, pinta de craque, vendemos por 33 pra gente. Patético! Nada é mais patético do que a venda do Matheus Alves. Isso foi ridículo, é vergonhoso. Só tem uma coisa que pode ser tão ridícula quanto. O São Paulo vendeu o Ângelo para um time chamado Strasbourg, né? Deixa eu ler de novo aqui.
Strasbourg, que é um time que é do mesmo dono, mesmo grupo ali do Chelsea. E o São Paulo vendeu o Ângelo, que é um lateral direito da equipe de base. A gente tem 16 anos, se não me engano. Vendeu por 5 milhões de euros, tá? Então, se foi difícil com o Matheus Alves 6 milhões de euros, agora o Ângelo sai por 5 milhões de euros. O que totaliza também ali uns 32, 33 milhões de reais. Olha o nível que nós chegamos. Estamos vendendo caras da base por 30 e poucos milhões. Gente, vender o Ângelo, eu acho que dá pra passar o pano. Vamos passar o pano aí? Então, passação de pano aqui, ó. Né? O Ângelo nunca jogou profissional, não dá pra saber o que vai acontecer. Ainda vá lá. É um lateral direito, ainda vá lá. Matheus Alves é um meia promissor, então eu não aceito. Mas o que muda, então, vendendo o Ângelo? O São Paulo vendeu o Ângelo, que ainda não vai embora, tem que fazer 18. Pode ser que ele venha jogar. E tem o Igor Vinícius que, ó, zarpou pro Santos. O Cédric Soares, ele está jogando ali meio que sozinho na lateral. O Mike teve uma contusão. Percebe aí, tem ninguém até então. O Mike teve uma contusão, postou agora aí no Insta dele lá, ó. Tipo assim, Deus tá comigo, Deus sabe de tudo. Aquelas postagens melancólicas de um cara que acaba de se machucar. E o outro cara é o Igor Felisberto, que também é jovem de tudo. Então o São Paulo tá caminhando a passos largos para ficar sem lateral. Com o Juan Tressoldi, que é o assunto do próximo assunto aqui do vídeo, o Juan Tressoldi saindo, o Ferrarese, ele torna-se o zagueiro reserva do Arboleda automático. E quando eu digo reserva do Arboleda, você vai pensar assim, ó, tá, o cara é reserva do Arboleda, coloca na lateral. Depois você põe na zaga. Vai jogar de vez em nunca. Não é assim, não. Quando nós temos 3 competições simultâneas, como Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, nós não temos esse respiro, esse gargalo de falar, o cara é reserva, não vai jogar 4 partidas por ano. Não. O cara reserva nos dias de hoje, com o futebol moderno, ele não joga uma competição, se não jogar 2, ele joga o brasileiro. E é muito do que deve acontecer. É o Arboleda jogar as Copas, Copa do Brasil e Libertadores, e o Ferrarese ser o zagueiro na zaga pela direita. E o Sabino pela esquerda. Isso tudo com o Juan Tressoldi saindo. Você está preparado para ouvir o que eu tenho para te dizer de Juan Tressoldi? Então calma aí. Molhei bem as palavras aqui. Antes do Juan Tressoldi, o Alan Franco não renovou ainda. Ontem eu falei isso aí da renovação do Alan Franco. Chegou um inscrito aqui do canal, bastante da zoeira, né? Pra não falar, chegou, nem sabe, o Juba nem sabe. Comunicador trazendo notícia, nem sabe. O Alan Franco já renovou. Não renovou. Tá bom? Se você sabe da informação que renovou, mostra aí pra nós aí então. Não está renovado. O Alan Franco não renovou ainda. E se acabar o mês de junho, hoje é dia 26, não é pra ficar alarmado, preocupado não. Mas hoje é dia 26. Passou aí o dia 30, 31, não sei quanto que é esse mês aqui, o cara fica livre pra assinar com qualquer clube do Brasil e do mundo de graça. Ele assinaria um pré-contrato com qualquer clube. E ó, o Alan Franco no mercado, não pense que o Palmeiras não viria atrás, o Corinthians, o Flamengo, não pense, Botafogo, viriam sim. É jogador dos melhores do futebol brasileiro na sua posição. E dito isso, o São Paulo, que não conseguiu renovação ainda, ele está tentando e se desdobrando para renovar com o Juan Tressoldi. Surgiu uma galera levantando, Tricolor na Web, o Dario Campos do Agonia Tricolor. Tem um monte de cara aí que o Dario Campos eu conheço muito, camarada. Trabalhei, fiz muitas lives com ele já, um cara bem crítico, que investiga bastante. E os caras trouxeram que o Rui Costa, que seria um dos entusiastas para contratar o Juan Tressoldi, daí a insistência de trazer o Juan Tressoldi, ele casou com uma mulher. Essa mulher tem uma irmã, que é casada com o empresário do Juan Tressoldi. Pegou aqui a linha, a timeline, Rui Costa casou com uma mulher, essa mulher tem uma irmã, e a irmã casou com o empresário do Juan Tressoldi. É isso que eles trouxeram pra gente. E que o empresário do Juan Tressoldi seria então vinculado com o Rui Costa, não sei. E aí esse cara tá colocando o Juan Tressoldi no São Paulo. O que eu tenho de fato? Eu tenho aqui. Juan Tressoldi é um zagueiro reserva do Sassuolo, que custa 25 milhões de reais e que o São Paulo tá insistindo
na extensão do empréstimo dele e que é um cara que está machucado e pode, não sei se vai, mas pode ser submetido à cirurgia. Essa história, ela só piora. Não tem cabimento. Vamos esquecer esse lance que eu falei do empresário, Rui Costa, vamos esquecer isso aqui. O cara é zagueiro, reserva, machucado, custa 25 milhões. O que você faz? Valeu, obrigado, passar bem, compra passagem pro cara, fala, volte lá pro seu país lá, que você tá... vai com Deus. Não tem como. Pega aqui, ó, vaza. Zagueiro... Zagueiro reserva machucado de 25 milhões. Não tem lógica, né? E aí o São Paulo do nada, o Arboleda com controle de carga, 7 jogos fora, 8. E o Juan Tressoli cumprindo meta lá, jogando e jogando. E agora surge essa aí. Não, isso tá complicado de entender, tá muito complicado. Então o São Paulo se fechar com o Juan Tressoli, nós vamos ter que pegar no pé. Entender por que realmente que isso tá acontecendo. Beleza? Então, olha só, separei os assuntos aqui. Falei pra vocês mais cedo no vídeo que o Crespo ele não pediu ninguém pra ir embora do São Paulo. Ele não teria dispensado ninguém. Muito pelo contrário. O São Paulo está no mercado para trazer jogadores. Ontem eu falei que o Vitinho foi um cara oferecido, né? E hoje surgiu aqui, eu quero até mostrar pra vocês porque eu tirei um print moderno. Sabe o que é um print moderno? Eu não quero pegar a notícia lá, então eu printei de maneira moderna. Se você olhar aqui em cima, aqui, ó, é da Fox Futebol. É o Fox mesmo. Fox, aqui em cima, ó, tá vendo aqui? A Fox postou. Mas a matéria é da Gazeta Esportiva que você deve ver aqui embaixo, tá vendo? Gazeta Esportiva. Bem embaixinho aqui, a última fonte aqui. Vamos lá então, né? Rescisão contratual. Você vê que aqui é o Igor Coronado, meia que jogava no Catar, né? E aí o Corinthians contratou o cara. O cara ganhava uma fortuna, então se você pensar, o Corinthians vai pegar o São Paulo e trazer o cara ganha o valor do Corinthians. Agora, se o Corinthians rescindir o contrato, fazendo a negociação com ele, ele fica sem contrato com ninguém e pode assinar com qualquer clube. E aí, qual que é o salário dele? Me fala aí. Que tem uns caras que eu falo assim, o Cavani tá livre. Juba, o Cavani ganha 3 milhões. Não. Quem pagava 3 milhões era o Paris, o Manchester, sei lá. Aqui não vai ganhar, você pode fazer a proposta de 100 mil, se ele aceitar. Quanto ganha o Coronado? 1 milhão e 700, tá, eu pago 500, quer? Se quiser vem, senão não vem. Então ele não ganha mais 1 milhão e 700 a partir do momento que tiver a rescisão do contrato. Tá vendo aqui? Rescisão, esse contrato de 1 milhão e 700, ele deixa de existir. E aí, claro que ele não vale mais 1 milhão e 700 por mês para lugar nenhum, porque ele não conseguiu jogar no Corinthians, ele ficou no banco. Vamos lá. O Corinthians está negociando a rescisão de contrato com o meia Igor Coronado, diz a Gazeta aqui. O jogador cobra cerca de 10 milhões em luvas atrasadas e, internamente, o clube já reconheceu que a saída é o melhor caminho para ambas as partes. Então está aqui na matéria Igor Coronado. E aí conclui-se a postagem com: ele cabe no seu time? E aí, meu parceiro, ele cabe no seu time? E aqui eu te adianto fácil. Cabe e muito. Lembra que eu falei aqui que o Ferrarese não é reserva se nós tivermos 3 competições simultâneas? Nós temos o Oscar vindo de contusão aos 34, acho que ele já fez 34, né? Ele veio com 33. 33 para 34 ali anos é o Oscar. Ninguém consegue chegar da China, pegar a carga do futebol brasileiro e jogar 80 partidas. Ninguém. Então é claro que o Oscar, apesar de não ter histórico de lesão, tem que tomar cuidado com o Oscar. Se você tirar o Oscar e colocar lá o Rodriguinho, o Pedrinho Vilhena, que é o que vai sobrar aí, não tem o mesmo nível. Rodriguinho pode amanhã ser craque? Pode, mas não tem o mesmo nível. Você pensa que o futebol você tem muito da carteirada. O Hulk do Atlético Mineiro. O Luis Soares do Grêmio. O Luis Soares, porra, ele tá cansado já. Ele pegava no Grêmio, ele engolia a zaga. Pegou agora o Palmeiras no Mundial, dá até dó. E você vê que ele não aguenta se mexer, ele não aguenta correr. Pegava esse Hulk aí, o Hulk ele carrega o Atlético Mineiro nas costas. Com o nome, joga pra caramba, joga muito, mas tem hora que não tá aguentando andar. Numa jogadinha,
o zagueiro sente. Quando é o Hulk, quando é o Arrascaeta, o Bruno Henrique, também que tá mais velho, detona. Tem caras que dão aquela carteirada e o zagueiro adversário fala, opa, pera, ali é o Hulk, não pode brincar não. Ali é o Bruno Henrique, ali é embaçado, ali não dá pra fazer nada. E a mesma coisa que eu penso do Coronado. Você vai colocar numa Libertadores, tá no banco, Coronado ou o Rodriguinho, quem que você acha que vai intimidar e dar mais moral pro São Paulo ganhar um jogo? Coronado, lógico. Então o São Paulo que busca um meia, e está mesmo buscando um meia, e até já saiu notícias que era do nível do Oscar, que a empresa patrocinadora vai pagar e coisa e tal. Claro que eu gostaria de ter o Igor Coronado no São Paulo. Ele pode ficar livre agora. E se eu sou o São Paulo, ofereço a quininha por mês lá e falei mais produtividade. Vai que ele joga pra caramba. Vai que ele joga pra caramba e conquista um título importantíssimo aqui. Você tá louco? Poderia sim o São Paulo ir pra cima agora? É lógico que pode. Ontem o Pato apareceu no noticiário lá que o Pato ia fazer o translado daquela moça, a história tristésima, acho que é Juliana, né? Que caiu no vulcão lá. O Pato tava morto no Corinthians e o Jadson morto aqui no São Paulo. Nós trocamos. O Jadson virou ídolo no Corinthians, o Pato praticamente não virou ídolo, mas virou um excelente jogador aqui no São Paulo. Então essa mudança de ares, essa respirada que dá, isso é revigorante, isso é ótimo. O Coronado não deu certo lá no time dos caras, mas por que ele não pode dar certo aqui? Oscar, Lucas, Ferreirinha, Luciano, André Silva, por que não pode dar? Eu iria atrás sim. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!